Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, muitas movimentações acontecendo agora no São Paulo, muitas mudanças que eu, Tidico, vou atualizar, trazer aqui para vocês todas as últimas informações, últimas notícias de tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo, só vão deixando o like aí, se inscrevam quem ainda não é inscrito, ativem as notificações e bora pro vídeo que tem muita coisa acontecendo. Galera, precisamos começar e falar sobre o Brenner, né? E aí, vocês gostariam do Brenner de volta no São Paulo? Eu gostaria. O Brenner que estava na Udinese volta pro Cincinnati. Uma carreira não está acontecendo, nós estamos vendo que não está acontecendo da forma como o Brenner queria. Brenner que é uma joia da base do São Paulo e teve uma passagem, um momento, uma fase da carreira muito interessante que o valorizou demais quando ele fazia dupla de ataque com o Luciano e com o Diniz de técnico, né? O Brenner conseguiu, pra mim, foi a melhor fase da vida do Brenner, um belíssimo atacante, um atacante muito bom que... pra mim seria muito interessante se ele voltasse pro São Paulo. Não tem nada, galera. Só estou trazendo isso pra vocês porque isso, de uma certa forma, diz respeito a nós, né? O Brenner não ser negociado da forma como nós queríamos, ou se pretende voltar ou não, porque isso é muito comum. Uma vez que o cara não vá pra um time de grande expressão lá fora, ele considera demais voltar pro clube base, o clube formador, que no caso é o São Paulo em relação ao Brenner. Mas e aí, vocês gostariam de uma possível volta do Brenner agora no São Paulo? Eu gostaria. Acho um jogador bem interessante, muito bom, principalmente falando nível futebol brasileiro, né? Com o Crespo, pra mim, poderia, assim, jogar uma bola, assim, muito interessante. É porque, assim, eu falo disso, galera, porque pra mim o Brenner, ele é melhor que... Ele é melhor que o Dineno, ele é melhor que o Tapia, ele é melhor que o André Silva, ele é melhor que muitos jogadores que estão no São Paulo. Então por isso que eu adoraria uma possível volta pro Brenner. Mas vamos ver como é que vai ficar, né? Vocês sabem como o mercado é rápido, como as coisas acontecem no mercado de transferência, principalmente do São Paulo, em relação a trazer jogadores de volta, principalmente joia da base. São Paulo sempre deixa essa... possibilidade, probabilidade, essa alternativa em aberto e sempre deixando os jogadores escolherem, né? Esses jogadores que têm uma carreira lá fora, escolher qual é o momento deles voltarem para o São Paulo e se o São Paulo pode viabilizar isso ou não. Então o Brenner é um cara que ele é sempre ventilado e agora teria uma condição, né, relativamente mais fácil, uma vez que está mais desvalorizado. Mas ainda não aconteceu nada de forma oficial. Se acontecer, eu vou trazer para vocês aqui. Não tem nada da volta do Brenner, é só porque isso volta a ser assunto, porque o Brenner, ele é sempre um nome muito forte dentro do São Paulo, sempre de uma certa forma sondado e especulado, mas tem essa alternativa, a diretoria mantém essa alternativa de volta do Brenner, por exemplo, sempre em aberto, principalmente agora que ele pode ser negociado, que ele não está tão valorizado para não voltar para o São Paulo, né, como nós imaginamos. Mas e aí, deixa nos comentários quem quiser deixar a opinião, o que... Ai, gente, perdão. O que vocês acham sobre se vocês gostariam do Brenner de volta? Eu gostaria. Acho bom jogador. Gente, São Paulo finalmente, né, vai enfrentar o Atlético Mineiro. E aí, vocês estão confiantes? Eu estou confiante da forma como nós já imaginávamos. O São Paulo vai, força total, enfrentar o Atlético Mineiro, jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro, né? E agora não tem problema, né? Não tem problema ir força total, porque a Libertadores não vai acontecer agora. São Paulo, nesse momento, só disputa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores e tem que fazer isso mesmo. Tem que ir força total para esse brasileiro. Para mim, não deveria nunca nem ter... deixado de lado. Mas nós entendemos a importância das outras competições e talvez porque o São Paulo faz isso ou não. Galera, tem muitas movimentações de jogadores chegando, jogadores saindo, entrando no bid, saindo. Tem estreias que nós estamos esperando ver, tem jogadores se recuperando, tem muita coisa acontecendo. Garotos da base sendo integrados, né? Tem muita coisa acontecendo. Mas, vamos abordando e trazendo tudo aqui pra vocês. Eu gosto de sempre falar pra vocês, tem um provável time do São Paulo, muito que provável, pelo que eu estou vendo. Só que é engraçado, né? A gente sempre tenta decifrar o provável, o possível time do São Paulo antes da partida, né? Então a gente olha em diversos lugares. Essa daqui tá bem legal. Essa daqui parece estar bem coerente. Rafael no gol.
Cedric Soares, Ferrarese, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Meio de campo, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura, Luciano e André Silva. Essa é uma grande provável. Eu não sei, o André Silva ele tá fazendo gols importantes, mas eu não entraria talvez com o André Silva. Estamos esperando, né, chegar Mailton, né, chegar mesmo, né, estar mais preparado, mais entrosado. O Mailton na lateral direita que a gente precisa ver. O André Silva tem algumas ressalvas com o André Silva, mas ele tem feito alguns gols importantes. A zaga é mais ou menos isso, né? A zaga é isso com a lesão do Arboleda e tá tudo bem. Teria uma alteração na zaga, mas já vou falar pra vocês. O meio de campo é esse. Quero ver o Lucas Moura jogando junto com o Luciano e com o André Silva, ou qual atacante tiver lá, né? Quero ver o Lucas de meio atacante. Talvez eu poupasse mais um jogo o Lucas Moura, mas também tem a questão de ser o Atlético Mineiro, ser um jogo muito importante. Mas pelo que nós vemos, o Lucas ele ainda não está 100% fisicamente. Mas se ele tá aqui na provável, e muito provavelmente ele jogará, eu acho que aqui nós podemos ter uma ideia bacana do Lucas. Acho que se vão colocá-lo pra jogar é porque ele tá apto e precisa de ritmo de jogo, precisa voltar a toda a sua condição, que é de ser muito melhor que os outros, né? Então eu tô muito ansioso pra ver o Lucas jogando de meio atacante, que é uma posição pra mim que ele faz com maestria. Acho muito bacana. Precisamos ver o Luciano um pouquinho mais pra frente, né? Vamos imaginar que ele entre realmente com o Lucas, Luciano e André Silva. Luciano bem pra frente ali, o Lucas no meio, na frente do Marcos Antônio e do Bobadilla. Lucas, Luciano e André Silva. No Luciano sem atrapalhar o Lucas no meio de campo e o Lucas fazendo esse apoio. Acho que vai ser bem bacana, acho que é isso. É mais ou menos isso, né, galera? Vocês gostaram da provável escalação? Entrariam assim, não entrariam? Vão deixando nos comentários aí também. Olha lá, Rafael, só pra gente finalizar, né? Eu acho que tá bom. E com o que o Crespo tem à disposição, talvez, nós somos grandes críticos disso, né? Mas com o que o Crespo tem à disposição, talvez seja um pouco difícil nesse momento fugir disso aqui. Vocês concordam ou não concordam? Vou deixando nos comentários aí. Provável do São Paulo pra gente passar pro próximo tema do vídeo. Rafael no gol. Cedric Soares. Vou falar os zagueiros, tá? Rafael no gol. Ferrarese, Alan Franco e Sabino. Ferrarese tá jogando demais, né? Cedric Soares na lateral direita, Bobadilla, Marcos Antônio, Enzo Dias na esquerda, Lucas, Luciano e André Silva. Dá pra gente anunciar isso aqui de diversas formas, né? Diferentes, mas é isso. Esse é um provável, grande provável São Paulo pra enfrentar o Atlético Mineiro. E aí, vocês gostaram ou não? Estão confiantes ou não? Se não for essa a escalação, galera, se não for exatamente isso, será algo muito parecido com isso, dessa provável que nós estamos vendo, estamos em cima e imaginando o que irá acontecer com o Atlético Mineiro. E vou deixar nos palpites, quem quiser deixar o placar de vocês aí nos comentários. Galera, Rafael Tolói muito provavelmente não será relacionado para esse jogo. Trouxe no vídeo da manhã, quando eu gravei o vídeo da manhã, falei, o Rafael Tolói muito provavelmente irá estrear pelo São Paulo, fazer sua reestreia. Era o que nós tínhamos de momento, mas o que nós temos agora é que muito provavelmente ele não será relacionado. Está no bid, está disponível, mas pelo que parece ser, não está 100% financeiramente. Fisicamente falando, e financeiramente ele deve estar muito bem. Financeiramente eu imagino que ele esteja bem 100%, né? Brincadeiras à parte. Então parece que o Rafael Tolói, que de manhã eu trouxe pra vocês lá no Lives, eu trouxe pra vocês que muito provavelmente ele iria reestrear, fazer sua nova estreia pelo São Paulo. Agora nós já temos um panorama diferente. Muito provavelmente ele não jogará. Mesmo estando no bid, mesmo estando disponível, muito provavelmente não jogará pela sua condição física. Com o último treino, as avaliações, as possibilidades em volta do Tolói, da comissão técnica do Hernan Crespo, é de que ele aparentemente não está 100%, não está apto a ir para jogo, né? Então é isso, seria o Tolói, muito provavelmente jogaria. Se ele estivesse disponível, talvez a gente poderia ver o Tolói acho que não, né? Acho que ele entraria com o Ferrarese, Alan Franco e Sabino, mas muito provavelmente o Tolói entraria no segundo tempo para ganhar ritmo, né? Seria alterado com certeza. Mas agora, muito provavelmente, não vai jogar. É isso, né, galera? Juliano Galopo se aproxima cada vez mais de deixar o São Paulo, né? De cumprir
o contratão lá de empréstimo com opção de compra, então muito provavelmente o negócio será concretizado em relação à compra do Galopo do River Plate e não ser mais o São Paulo, né? Ele tem muitos altos e baixos lá, né? Tá passando por um momento difícil, mas vem jogando muito bem no River, não faz algumas partidas interessantes, mas acho que no geral gostam dele. Juliano Galopo, que é um cara que desperta uma certa curiosidade, né? Como é que seria o Galopo jogando nesse São Paulo? Nós estamos vendo. Perdão, gente. Hoje tá difícil, hein? Hoje tá difícil. Nós estamos vendo o Rodriguinho, a evolução que está tendo, né? Eu acho que seria... Na verdade, eu fico até um pouco curioso pra ver como seria o Galopo nesse São Paulo do Crespo. Eu acho que jogaria muito bem. Eu acho que ele jogaria bem, sim. Galopo, ele é um cara que ele tem muita raça, muita vontade, muita personalidade, bate muito bem pênalti, é um bom finalizador. Eu acho o Galopo um jogador interessante. E é aquilo que eu falei. Se nós temos a impressão do Rodriguinho, nós estamos vendo a evolução, o crescimento do Rodriguinho. Pra mim, o Galopo poderia ter uma página nova no São Paulo com o Crespo de técnico, que faz um trabalho melhor, que faz um trabalho mais interessante, que consegue nada extrair melhor dos jogadores. Mas ao que tudo indica, o martelo está batido, muito provavelmente nós nunca mais teremos Juliano Galopo, vai concretizar, né, finalizar o negócio entre São Paulo e River Plate pelo empréstimo com opção de compra do Juliano Galopo. E galera, é maravilhoso demais o que o Crespo tá fazendo. É aquilo que eu falo pra vocês. O Crespo, ele não dorme no ponto, né? Ele viu o Patrick Lanza jogando. Acho que teve o desprazer de ver o Patrick Lanza. Patrick Lanza, que eu defendi no começo da carreira aqui, pra mim hoje é indefensável. Um jogador muito abaixo que infelizmente não pode mais jogar pelo São Paulo. Nem imaginávamos ver mais o Lanza trabalhando, atuando pelo São Paulo, mas com a carga do São Paulo, lesão do Wendel, porque chegou o Wendel e Enzo Dias. Com a lesão do Wendel e poupar o Enzo Dias, aconteceu de nós vermos novamente o Patrick Lanza. E o Crespo também o colocou, né, contra o Sport. E é assim, é inaceitável. Infelizmente, tá, gente? É chato falar isso. Mas é inaceitável as partidas que o Patrick Lanza faz com a camisa do São Paulo. Então não pode mais jogar. Só que o técnico Hernan Crespo já olha o jovem Nicolas, só que acabou de assinar o contrato profissional, além do Nicolas, lateral esquerdo, o Felipe Oliveira. Pra mim, tem grande potencial. O Nicolas é mais novo do que o Felipe Oliveira, 1 ano de diferença. Acho que é isso, é 1 ano. Acho que o Nicolas tem 18, Felipe Oliveira tem 19. Felipe Oliveira tem 19. Então, o Crespo, ele já olha o Nicolas pra fazer a transição. Pode ser que jogue, né? Imagine que a Libertadores voltou e vai ter jogo do Brasileiro e o São Paulo vai poupar. Muito provavelmente ele trabalhe com o Nicolas. Tem uma grande chance dele trabalhar com o Nicolas. Só que tem o Felipe Oliveira, que chegou também, que acabou de assinar seu contrato profissional e é um lateral esquerdo um pouquinho mais velho que o Nicolas. Então tem esses dois pra ele mexer agora. Pra ele trabalhar agora. Esses dois que já estão aí pra ele trabalhar agora. Tirando o Igão, que aí é zagueiro, mas que está relacionado. Então tem muita coisa acontecendo, tem muitos novos nomes, né? Outros tipos de reforços para o Crespo trabalhar e que nós podemos imaginar que eles vão jogar. Pelo que a gente via do Crespo fazer com o Rian, com o Rodriguinho, o Mike, ele realmente utiliza a base, ele gosta de utilizar. E é muito bacana, é muito legal a forma como ele usa, porque ele não coloca todos os moleques e tal. Ele faz uma mescla interessante em um jogo que ele deixa claro que tá poupando. Ele não coloca jogador na podre. É isso que me pega no Crespo de forma positiva. É isso que eu admiro no trabalho dele. Então agora, o Nicolas, que ele já olha, lateral esquerdo da base, pode jogar, só que tem o Felipe Oliveira, que chegou e que já assinou seu primeiro contrato profissional com o São Paulo e é mais velho que o Nicolas. Por isso que eu não tô entendendo a fila, né? Como é que o Crespo tá fazendo. Mas Crespo está fazendo história, né? Tem jogadores e o Crespo está fazendo história no São Paulo com todas essas mudanças, alterações positivas que tem uma chance muito grande de dar certo, né? Galera, jogadores de seleção, né? Tapia foi convocado para a seleção chilena, Marcos Antônio tá para ser convocado para a seleção brasileira, né? Então é bem bacana isso, né? Nós cada vez aumentarmos o aporte de jogadores de seleção. É aquilo que eu já falo para vocês, né? Isso me traz uma boa impressão, me traz uma boa impressão dos jogadores que nós temos no elenco, né? Temos vários jogadores de seleção. Rafael era de seleção quando o Dorival tava lá. Nós temos hoje Arboleda, Ferrarese, Bobadilha, o Tapia.
Marcos Antônio pode ir. Então nós temos sempre o São Paulo muito bem servido. Lucas, né? Nunca se sabe quando ele pode ser de repente, né? O Lucas começa a detonar e é convocado, mas mais velho, né? Mas assim, o São Paulo sempre teve muitos jogadores na seleção, né? E acho que é importante fazer esse apontamento para nós vermos. Acho que é legal para nós medirmos o nível de elenco que tem o São Paulo. Então, muito bacana. TAP aí de seleção, já estávamos muito acostumados, né, com o Bobadilha, o Ferrarese. O Alan Franco foi? Acho que foi, né, também, uma vez? Acho que o Alan Franco já foi também. Arboleda, vários jogadores de São Paulo. Mas é isso, agora é o Tapia, e o Tapia tá do Chile, né? E o Marcos Antônio pode ir para a seleção brasileira. E galera, tem uma informação, uma última notícia, não sei a veracidade. Um rumor, prestem bem atenção, um rumor, uma sondagem do que pode acontecer em volta do Rodriguinho, meio atacante que tá ganhando grande destaque com o técnico Hernan Crespo, né? Olha lá, o São Paulo recebeu sondagens do Borussia Dortmund por Rodriguinho e o clube alemão sinalizou com proposta de 10 milhões de euros. O tricolor está disposto a aceitar se for isso mesmo. Aqui beleza, né? 10 milhões de euros dá quase 70 milhões de reais, talvez. Aqui eu acho menos mal, né? Só que assim, gente, não é oficial isso aqui. Eu tô trazendo um rumor e uma sondagem que, assim, não é oficial, mas é muito pertinente, né? O Rodriguinho, com o que tá jogando, já desperta interesses, né? E pela discrepância da moeda, pros caras pagarem 10 milhões, eles trabalham com euro, né? O euro é discrepante pra gente, pra eles é uma moeda comum. Pra eles, eu imagino ser barato, é muito barato esse valor. Por isso que eu acho que o São Paulo vai pedir pelo menos 20, né? Mas é isso. Não é oficial, gente. Ainda um rumor, uma sondagem de mercado que eu quis trazer pra vocês, então não se espantem caso aconteça algo nesse sentido amanhã ou depois. Mas eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.